bom ter você aqui comigo. Este é o canal Perfume e Personalidade, a cultura, a arte e a técnica da perfumaria. Eu gostaria de, antes de mais nada, me apresentar. Eu sou Orfeu Cairoli, perfumista e psicanalista, e há muito tempo tenho tentado fazer uma ponte ligando estas duas áreas através dos aspectos sensoriais. E nessa forma, desse estudo, dessa maneira, eu acabei desenvolvendo algumas pesquisas na universidade, onde eu sou professor de pós-graduação em perfumaria, e escrevi um livro chamado Perfume e Personalidade. Este livro é que deu origem a este canal, e o que eu vou fazer, além de apresentar todas estas questões de perfume e personalidade, de pesquisa de neurociência aplicada à perfumaria, eu quero também entrar em todas as interfaces que o perfume tem. Então, por exemplo, perfume e cultura, perfume e bem-estar, perfume e relacionamentos, perfume e arte, perfume e música. E com isso, então, nós vamos abordar todo o universo infinito da perfumaria. Eu quero tratar aqui de ingredientes, quero tratar de questões sugeridas pelas pessoas inscritas no canal. A propósito, dê uma pausa, se inscreva no canal para você poder acompanhar todo o trabalho que eu vou desenvolver, e devo apresentar esse trabalho em módulos semanais. Então toda semaninha vai ter um vídeo novo para você aqui, tá bom? Então, neste momento, uma vez apresentado, eu quero passar para o primeiro tema que nós resolvemos desenvolver. Este primeiro tema, ele faz parte de um capítulo chamado A Natureza dos Perfumes. E dentro dessa ideia de natureza dos perfumes, eu queria fazer um comentário sobre a composição complexa dos perfumes. A propósito, deixa eu acrescentar que em cada vídeo, cada capítulo do nosso canal, eu devo fazer uma resenha de 1, 2, 3 ou 4 perfumes. Falar um pouco deles e justificando o tema abordado no dia. Hoje, então, em termos de composição complexa, eu queria destacar o seguinte. Quando a gente pensa num perfume, né, cada pessoa tem um pensamento. Ela pode pensar assim, o perfume como um produto, olhando para um frasco de perfume, o perfume como fragrância, que é o seu objetivo principal, e o perfume também como presente, como comunicação, e vai por aí afora. Então, eu separei aqui uma ideia de que a gente pode definir o perfume em 5 dimensões. A primeira dimensão é a sensorial, óbvio. Ou seja, a proposta, o propósito de um perfume é ser captado pelo nosso olfato. Então, a primeira dimensão é sensorial. Quando nós formos trabalhar perfumes, quando nós formos usar, quando nós formos conceber, criar, produzir, nós temos sempre que priorizar a ideia de que alguém vai sentir esse cheiro. Não é? Mas quem me dera se ficasse só nisso, né? Na verdade, existe uma outra dimensão muito, muito, muito importante, que é a dimensão emocional do perfume. O perfume, depois nós vamos nos aprofundar nesse tema, mas o perfume, quando ele entra no nosso corpo, ele vai diretamente para um local no nosso cérebro chamado sistema límbico, que está ligado a memórias, a emoção e a uma série de outras funções. Então, por isso que quando a gente entra em alguns estados de nostalgia, a gente se lembra de perfumes da nossa infância, de pessoas importantes do passado, e o contrário também, né? Quando a gente se lembra dessas coisas, a gente pensa numa fragrância. Eu vou dar um exemplo. Minha avó era perita em fazer bolo de fubá com todo aquele cheiro, aquela coisa maravilhosa das ervas doces. Né? Coloquei no plural porque ela punha mais algumas coisas ali mágicas. E, evidentemente, se eu sentir esse cheiro hoje, eu vou me lembrar dela e com muito carinho.
Tá? Isso sem contar o pó de arroz, né? Sem contar o talco e outras coisas muito fragrantes que ela usava. Veja como isso tem a ver com a questão emocional. Bom, falamos de duas dimensões das cinco. A terceira dimensão é a dimensão social. O perfume, ele é praticamente um instrumento de comunicação. Quando outra pessoa sente o perfume que alguém está usando, se estabelece um significado, né? Ou uma mensagem, por exemplo, de uma pessoa esportista, ou de uma pessoa carinhosa, ou de uma pessoa sensual, e vai por aí afora. Mas, como se não bastasse, o perfume ele demanda muito conhecimento técnico. Quando a gente parte para fazer um projeto perfumístico, N coisas, desde química orgânica até, vamos dizer assim, estabilidade dentro de uma certa embalagem, tem que se levar em conta, né? Quanto tempo vai durar e uma série de coisas. Nós vamos, inclusive, ir abordando esses temas ao longo da nossa aventura de perfume e personalidade. E a quinta dimensão, eu quis colocar aqui, porque essa é uma discussão entre os perfumistas, eu participei muito dessas discussões, que é a dimensão artística. Sempre entra aquela história. Mas me diga uma coisa, o perfumista ele é um técnico ou ele é um artista? E aí eu queria dizer que estas coisas caminham juntas, elas estão sempre juntas. Por exemplo, um grande instrumentista, ele é um artista. Mas se ele não tiver técnica, não conhecer os detalhes do seu instrumento, o seu desempenho poderá ser menor, pior do que quando ele conhece. Então, é importante que o perfumista tenha uma veia artística, que o perfume seja considerado uma obra de arte, mas que ele não despreze a necessidade do conhecimento técnico para que ele seja um produto pleno. Bem, então, querendo falar sobre a complexidade dos perfumes, né, eu acho que só aqui nessas 5 dimensões já deu para fazer uma ideia, você já está fazendo uma ideia do valor que existe esse produto, né? Bom, outra coisa que é super, mega popular, que é a história de que o perfume é interpretado por sua estrutura. E essa estrutura é a pirâmide olfativa. Eu acho que hoje já está bem popularizado esse conceito, né? O perfume tem uma estrutura de acordo com a volatilidade das notas que compõem a sua complexidade. Então, por exemplo, se eu considerar o desenho da pirâmide, então eu tenho as notas de topo, que é a primeira parte do perfume, que são as notas que vão evaporar primeiro e vão chegar primeiro no aparelho sensorial das pessoas. Veja, é uma mera descrição didática, tá? Bom, o que são essas notas de topo? Eu vou dar um exemplinho rápido aqui. Por exemplo, os cítricos, limão, bergamota, tangerina e outras tantas notas cítricas, e também notas que nós chamamos de aromáticas, que são notas que têm um caráter refrescante, fluido, e como, por exemplo, a lavanda, o lavandim, o eucalipto, são notas bastante fugazes. Bom, este compõe o topo do perfume, da pirâmide olfativa, e, evidentemente, são notas que, quando você passa o perfume, elas vão se destacar e, depois de pouquíssimo tempo, pronto, foram embora. Na sequência, então, surgem as notas intermediárias ou notas de coração, ou notas de meio, né? A gente pode chamar de diversas maneiras, que são aquelas notas que vão se destacar depois de algum tempo. Quando as notas de topo já foram embora, elas começam a aparecer. Ou seja, seria a durabilidade intermediária da composição perfumística. Fundamentalmente, o mais comum nessa região são as flores e também frutas, algumas especiarias, algumas ervas, mas predominantemente flores, né? Muito bem, depois o perfume, essas notas vão sair também e o perfume vai
ficando mais com a sua característica de base ou de fundo. E aí estão as notas mais duradouras. E a presença dessas notas, a presença desses ingredientes mais duradouros, é que vão determinar, nesse caminho todo, a durabilidade ou o quanto de fixação a gente pode esperar do perfume. O que eu tenho aí no fundo e nas bases? Olha, o mais popular são as madeiras. Então, cedro, sândalo e outras que a gente chama de madeira, mas que não são necessariamente um produto de madeira, que é o caso do patchouli, do vetiver, do musgo de carvalho e daí por diante. Mas entram aí também outras notas ambaradas, por exemplo, como o próprio âmbar, como a baunilha, e entram algumas notas de almíscar, que são também notas duradouras. Então, gente, mais uma vez, agora pensem no seguinte, olhar o perfume em 5 dimensões e com uma estrutura complexa como essa, né? Por isso que a gente diz, a gente só sabe o que vai acontecer no perfume depois que ele foi feito e a gente experimentar, né? Essa é uma coisa fantástica. Aí vocês perguntariam, a propósito, por favor, alimentem o nosso canal com sugestões, com questões, e eu vou estar sempre inteiramente à disposição para fazer pesquisas, para estudar, caso eu não tenha a resposta de imediato, mas nós vamos fazer uma interação absolutamente produtiva e profícua. Muito bem. Então, pensem nessa história, como é que a gente trabalha o desenvolvimento de um perfume? Então, ele começa com o estabelecimento de um conceito. A partir do conceito se busca uma inspiração para que se possa criar uma fórmula, né? Então, vamos pensar assim no conceito, um conceito bastante popular, e agora eu acho que nós vamos vivenciar bastante isso, porque está chegando os Jogos Olímpicos, estão chegando os Jogos Olímpicos de Paris, então eu posso criar um perfume para as Olimpíadas, um perfume que contemple o espírito esportivo. Este é um conceito, não é? A partir daí, aliás, eu acho que já deve ter um monte de projeto para ser lançado agora ou para ser lançado na sequência das Olimpíadas, porque desta vez as Olimpíadas serão em Paris, a terra do perfume. Então não dá para deixar passar essa oportunidade, não é mesmo? Bom, aí o que acontece? Uma vez o conceito, eu posso trabalhar essa inspiração. Vamos pensar assim, esportes aquáticos, piscina, o remo lá no Rio Sena. Olha quantas oportunidades pensando em esportes aquáticos. Bom, o que a gente pode utilizar como inspiração? Notas aquáticas, né? Notas marinhas, notas que deem ao perfume um frescor, né? uma capacidade de promover refrescância. E a partir disso, nós começamos a trabalhar na fórmula. Bom, essa é a primeira etapa. Uma vez desenvolvida uma fórmula, temos que fazer testes. Então, vamos fazer a primeira mistura, avaliar, experimentar, pesquisar e, sem dúvida nenhuma, trazer para ajustes. Este processo de compor, testar, ele pode durar 2 anos, né? Pode durar anos para a gente concluir um projeto. Talvez não nos dias de hoje, quando a gente já tem um conjunto de informações muito grande e a dinâmica do mercado não nos dá esse tempo. Mas é possível que demore. E também a gente chama de submissões, quando você leva para teste e reformula, leva para teste e reformula. E um perfume pode precisar de 40, 50, 60 submissões até chegar no ponto ideal, até chegar num ponto a ser aprovado. E a partir daí, então, começa uma outra fase técnica, que é a fase de estudo da estabilidade, para saber como ele vai se comportar através do tempo, dentro de um laboratório e também com alguns testes que a gente simula o que vai acontecer quando o perfume estiver no mercado esperando alguém que o compre, né?
Bom, isso posto, imaginem, a partir daí ele tem que ser produzido. Para ser produzido, precisa se pensar numa embalagem, num processo de distribuição, num processo de comunicação, de vendas, de marketing, e vai todo esse universo que a gente, de certa forma, já conhece. Bom, não fica por aí, né? Não fica por aí. Se eu quisesse destacar para vocês os desafios, eu diria assim: primeiro desafio é o equilíbrio, é a gente compreender esse caminho olfativo, essa pirâmide olfativa, e saber como se equilibra desde o frasco até o uso final, passando pela experimentação. Há um grande desafio também, uma questão muito difícil atualmente no mercado, que versa sobre a originalidade do perfume. Então, os perfumistas querem fazer perfumes originais, mas às vezes o mercado quer perfumes que sejam muito parecidos com outros de sucesso. Aliás, eu dou um exemplo para vocês, um perfume original chamado Fougère Royale, da Rubiguin. Ele foi lançado, o sucesso foi tão grande que ele começou a ser copiado, até que hoje, se vocês olharem a genealogia ou a classificação dos perfumes na Sociedade Francesa de Perfumistas, vocês vão verificar que existe uma família chamada Fougère, que ela é originada nesse primeiro Fougère, que era apenas o nome do perfume. Depois ele tem algumas características que a gente ainda um dia vai comentar bastante sobre ele, mas ficou então essa questão, eu quero original ou eu quero um perfume que todo mundo já gostou? Este é um grande desafio, equilibrar aí. Utilizar elementos, por exemplo, que o perfume traga de outras fragrâncias de sucesso, mas oferecer um toque de originalidade, por exemplo, até com matérias-primas novas, né? E finalmente, gente, a questão de regulamentação. A questão de regulamentação, que tem sido cada vez mais séria, tem sido levada em conta cada vez mais, porque a gente precisa pensar na saúde das pessoas que utilizam os perfumes, não é? Bom, para fechar esse tema, eu queria comentar com vocês o seguinte: vou utilizar 3 perfumes altamente complexos e eu queria mostrar para vocês e dar uma ideia. Quem conhece, conhece. Quem não conhece pode tentar conhecer, adquirir, é sempre maravilhoso. E aqui então eu estou chegando no momento que eu disse a vocês, que é o momento da resenha perfumística. E eu queria, por respeito, começar esse trabalho com o Chanel número 5. O Chanel número 5, ele é um perfume de 1921 e que é campeão de vendas até hoje, criado pelo Ernest Beau. E ele tem, por que eu digo que ele é complexo? Estou utilizando como um exemplo de complexidade. Porque o Ernest Beau, ele teve a ousadia de utilizar uma dosagem um pouco acima do habitual de aldeídos, que é um constituinte que ajuda a oferecer potência, né, no perfume. E ele pôs um pouquinho mais de aldeído, só que todo mundo se assustou, falou assim: bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas veja, ele pôs junto com o aldeído notas de neroli, ylang-ylang e bergamota na saída do perfume. No coração, ele fez uma camada, eu diria assim, uma camada amortecedora, potente também, mas amortecedora, com íris, que dá uma sensação de talco, e lírio do vale, rosa, jasmim. Então imagina que complexidade. E no fundo, âmbar, sândalo, patchouli, almíscar, baunilha, musgo de carvalho. Então pensem nessa composição e esse aldeído, que é provocador, que é intrigante, numa dosagem um pouco acima. Isto é criatividade. Isto é explorar
a complexidade. E este perfume, então, tem mais de 100 anos que ele é utilizado, admirado e vendido pelo mundo afora, né? Como o nosso canal é de perfume e personalidade, eu diria uma sugestão de uso do Chanel número 5. Ele pode ser utilizado de dia ou de noite, mas eu recomendo mais para meia estação e para um uso mais social, de uma mulher comunicativa e confiante. Esse é o perfilzão. Bem, mais um perfume, eu quero fazer sempre 3 resenhas pelo menos. Eu vou dar para vocês como exemplo o Shalimar da Guerlain, que é um perfume de 1990, ou seja, já tem mais de 30 anos, e ele foi criado pelo Jacques Guerlain. Então, por que eu digo que este é um perfume complexo? Porque o Jacques ele colocou, principalmente dentro das notas de fundo, dentro do fundo do perfume, uma nota de Opoponax, que é uma matéria-prima resinosa, maravilhosa, cara, e ele fez a mistura disto com incenso e com âmbar cinzento. E fecha com baunilha. Então, qual foi a ideia dele? Foi construir um caminho assim, das notas de topo, com limão siciliano e bergamota, passando por íris, jasmim e rosa nas notas de coração. Ele faz com que seja um perfume que uma pessoa se encontre com a outra, tenha uma sensação de leveza, uma sensação de bem-estar e termina num fundo extremamente sensual. Então, eu diria assim, é um perfume como sugestão, hein? A gente pode usar a hora que quiser, do jeito que quiser. Todo mundo é livre para aproveitar o seu perfume. Mas como sugestão, uso noturno, outono e inverno, para um romance, para uma mulher sensual e sedutora, que é o que tem sido muito procurado hoje em dia, mas está aqui um perfume que oferece isso há mais de 30 anos, né? E agora, para encerrar, eu acho que os meninos vão querer também uma sugestão de perfume masculino, então, mas eu queria explorar agora um novo caminho, né, para mostrar a complexidade dos perfumes, com o Interlude da Amouage. Amouage, uma marca, já que está na moda, todo mundo falando, eu vou ter um capítulo especial para isso, de perfumes árabes, mas a Amouage, para mim, é uma das marcas mais respeitadas no mundo árabe. E ela fez o Interlude em 2012, através do perfumista Pierre Negrini, e por que ele é complexo? Mais uma vez, Opoponax usa Cistolabdano, que é uma outra matéria-prima incomum, vamos dizer assim, por todas as dificuldades do uso dessas matérias-primas e também pelo valor, pelo preço. E no fundo, esse perfume apresenta notas de oud, que o oud está cada vez mais conhecido, cada vez mais requerido no mundo da perfumaria. E ele tem também um aspecto de couro, mas de couro elegante, couro fino. Então imaginem bergamota, orégano e pimenta no topo, âmbar, incenso, Opoponax e Cistolabdano no coração e fechando no fundo com couro, oud, patchouli e sândalo. É um perfume complexo, sem dúvida nenhuma, mas um perfume altamente intrigante. Por quê? Estas notas elas são intensas e ao mesmo tempo contrastantes. Tem que ter coragem para fazer assim, pegar a nota intensa e contrastante e colocar junto dentro do perfume. Isto o Pierre fez e, portanto, é um perfume que eu uso como exemplo de um perfume complexo. A minha recomendação, sugestão, é para um uso noturno, no inverno, porque ele é um perfume opulento, mas que caracteriza o homem confiante, né, e que vai para um evento social com confiança, com charme, né? Bom, gente, este era o primeiro momento que eu queria ter com vocês. Insisto, se
inscrevam no canal Perfume e Personalidade, deem aqui a avaliação de vocês, de preferência positiva, é isso que eu espero conseguir isso de vocês. E para quem se interessar e quiser, o meu livro está à venda na editora Dialética, pelo site, e na Amazon. E este livro também tem uma versão eletrônica, uma versão que você pode ler através dos seus aparelhos eletrônicos. É isso. Muito obrigado. Espero você de novo na semana que vem. Até lá.